É muito bom ver os amigos do Brasil, né? Eu tô nessa batalha aqui desde 2003, quando saiu a saudosa portaria 916. Quem é mais antigo aqui, quem é mais experiente aqui, conhece bem essa história. Prazer demais ver a Sol. Há quanto tempo, né, Solange? A gente não se vê. O Ivan, lá de Roraima, está aqui, olha só. Né? Então, é muito legal a gente poder ter o Brasil todo representado. Né? Eu acabei de dar uns autógrafos no livro, o livro está muito bom, eu recomendo. Tá? Então, foi autógrafo pelo pessoal do Maranhão, de Chapecó. Então, a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, isso é muito legal. Essa oportunidade da gente ter esse contato em eventos como esse é fundamental. Eu vi que já tem outros aí programados, a ABPEM e associações de Estado e municipais sempre estão fazendo. Né? Então, é muito oportuno também que o evento seja para conselheiros. Então, eu acabei de vir agora, para vocês terem uma ideia, de uma palestra na Procuradoria-Geral da República sobre dívida pública, falando para procuradores, né, que também não são dessa área contábil, mas que lidam com informações contábeis o tempo todo. E, para eles, é um universo totalmente complexo, assim, eles também não entendem muito de contabilidade. E muitos de vocês aqui que estão tomando decisões como conselheiros também, entendem pouco de contabilidade, principalmente de contabilidade pública. Né? A gente costuma dizer que a área contábil ela é muito técnica, muito específica mesmo. Então, o tomador de decisão, muitas vezes, fica confuso. Acabou de acontecer agora um evento da Confederação Nacional dos Municípios formando os novos gestores. E me chamaram lá para dar uma palhinha lá para os prefeitos. Né? E é um evento gigante, tinham 4.000 prefeitos do Brasil inteiro nesse evento. Né? E alguns me perguntaram assim, eles ficaram muito preocupados com o episódio aí do Cabral, no Rio de Janeiro. Né? E aí teve um que pegou assim, professora, está na hora de eu livrar do meu regime próprio? Né? Então, gente, os prefeitos que estão entrando estão pensando nisso. Vocês acreditam? Eles estão pensando nisso, porque esse episódio do Rio de Janeiro assustou muita gente. Né? Eu falo, olha, prefeito, você não vai se livrar. Ele chamou assim, ele era do Nordeste, assim, ele falou assim, está na hora de eu me livrar dessa cangalha, eu até lembro que ele usou esse termo, né? Chamou o regime dele de cangalha. Né? Então, para quem está chegando agora, é assustador. Né? Ele entrar como novo gestor, e aí, no que ele entra, que ele descobre que ele tem um regime próprio de previdência, que ele nem sabe exatamente o que é isso, e aí ele vê o Cabral lá, o Cabral não, porque o Cabral está preso, né? Ele vê lá o Pezão, né? Que já foi presidente do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, que já foi um dos maiores institutos do Brasil, e que está passando por isso. Então, realmente é assustador. Só que a Previdência como um todo é assustadora. Não adianta aquela história que, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Né? O regime geral está quebrado, os fundos de pensão estão quebrados. A Previdência Internacional está quebrada, gente. Eu estudo Previdência o tempo todo. Né? Os países da Europa estão envelhecidos. Nenhum regime deles está equilibrado. Aliás, eles nem registram... Vocês sabiam disso? Na Europa, as contas previdenciárias não estão nos balanços dos governos. Né? Até recentemente, o governo federal brasileiro, apesar de obrigar os estados e municípios a registrarem, não estava na conta dele, não estava no balanço dele. Um déficit, sabe de quanto? O Ottoni que fez a conta, 1,1 trilhão. Pronto, recalculada a conta, 2 trilhões de reais, off-balance. Quem é contador sabe o que é isso. O balanço geral da União, ele estava gerando em torno de 500 bilhões positivos até o ano passado. 500 bilhões positivos. Só o regime próprio de previdência da União que está fora são 2 trilhões. Ou seja, se ele vender tudo que ele tem, ele ainda fica com uma dívida de 1,5 trilhão. Então, realmente, o buraco é mais embaixo. E quando vocês, conselheiros, entram nessa tomada de decisão, né, subsidiando, porque vocês vão ser chamados pelos prefeitos, vocês vão ser chamados por novos gestores, não são os contadores, não. Né? E aí, você tem que passar segurança para ele. Né? Uma coisa, o Ottoni pode até me corrigir. Né? Eu falei assim, olha, o senhor não tem como se livrar. Se o senhor for para o regime geral, o senhor fica sem FPM por um bom tempo, porque o INSS desconta na fonte.
Então, aí eles se assustam. Por quê? Porque 80% dos municípios brasileiros sobrevivem de FPM. Tem município que está recebendo 0 de FPM. O INSS vai lá e desconta na fonte. Esse discurso você já ganhou o prefeito, ele vai deixar o seu regime próprio em paz. Né? Então, a gente tem que abrir o olho. Não tem solução fácil. A gente está atravessando uma crise estratosférica, anunciada. Né? E aí vocês estão agora à frente, como conselheiros, alguns mais experientes, outros não, lidando com esse buraco, que não é um buraco na Previdência só, é um buraco geral, convenhamos. Né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, ninguém aqui vai fazer milagre na gestão, não. Vocês têm aí, eu não sei exatamente como é que funciona o regimento de vocês, alguns têm mandato definido, alguns já vão ficar muito tempo, porque a experiência, né, acaba que vocês são reeleitos, convidados. Né? Eu tenho gente aqui, o Ivan é do Ministério Público, então, fiscalizando, eu não tenho só conselheiro aqui. Vocês estão pressionados de todos os lados. Vocês têm auditores de previdência, vocês têm tribunais de contas, vocês têm Ministério Público, e aí fica esse sufoco, é pressão para todo lado. Né? Mas eu tenho convicção que o conhecimento faz a diferença. Eu fiquei muito orgulhosa daquele pessoal, principalmente nesse bolo aqui, o pessoal combinou. Né? O regime próprio, que está tudo certinho, levantou a mão aqui, eles combinaram. Senta junto, pega o cartão, né? Vai visitar. Né? Porque conhecimento faz a diferença. A gente está no buraco que a gente está, porque a gente não tem gestores preparados para isso. Né? Não tem. Então, cada um que entra, a gente tem um ciclo político que se renova a cada 4 anos, e quem entra quer mudar tudo que quem saiu fez. Né? Eu tenho uma visão muito romântica ainda dos prefeitos. E aí, lá nesse evento em particular, que eu fui falar um pouco desse equilíbrio, dos regimes e tal, eu vi o discurso da Confederação dos Municípios, era muito duro com os prefeitos, dizendo, basicamente, que eles estavam no mato sem cachorro. Né? Muitos ali tinham até dúvida, né? Porque eles vão assumir dia 1º, dia 2 de janeiro, se eles já se renunciam logo, porque depois que eles viram o tamanho do abacaxi que eles entraram, a maioria não tem noção. Noção. É triste dizer, mas esse é o retrato do Brasil. Né? E aí eu achei o discurso da Confederação muito negativo. Eu falei, nossa, até eu fiquei com medo agora, né, de tanto ouvir lá. Aí eu fui falar, gente, vamos fazer um discurso mais leve, vamos mostrar a luz no fim do túnel, vou mostrar para esses gestores que a solução existe. Ela não vai acontecer nos próximos 4 anos, talvez nem nos próximos 10, nem nos próximos 20, mas tem que começar em algum momento, senão a gente tem que entregar o chapéu e ir embora do Brasil. Né? Agora, com Trump, eu não sei nem se a gente consegue entrar nos Estados Unidos. Nós somos latino-americanos, então ele quer longe de lá. Né? Então, a gente vai ter que ficar por aqui mesmo, né? Vai ter que se virar aqui. É nosso, esse abacaxi é nosso, a gente vai ter que descascar junto. Né? E aí eu fui falar para o gestor, olha, vocês estão pegando muito pesado, esses prefeitos não vão fazer nada, eles vão sair daqui travados. Sabe, eu fiquei triste que tem uma consultora jurídica lá, que é palestrante, ela falou, Diana, quando eu saio de uma palestra dessa, vai uns 200 prefeitos atrás de mim, porque o evento é muito grande. Né? 80% não vem perguntar como resolver o problema da gestão. Sabe o que 80% vem falar? Eu posso contratar meu tio, meu filho, minha mulher para trabalhar comigo? Eles estão preocupados com o nepotismo. Eu posso usar o dia da Previdência para pagar? Então, assim... Sabe, assim, eu fiquei meio triste, porque eu sou muito animada, né? Assim, pô, eu acredito que aqueles caras que estão lá vão fazer a diferença. Infelizmente, gente, esse é o ambiente que a gente está trabalhando. Né? E vocês estão nesse ambiente nos municípios. Vai chegar o prefeito, não é porque ele... Igual o Ottoni falou, às vezes, assim, muitos, com certeza, têm a questão da malversação, mas a maioria está encurralada, não tem para onde fugir. Né? Então, se vê facilidade, sem conhecimento, sem perspectiva, a folha atrasada. Rio Grande do Sul está dividindo a folha em quantas parcelas? Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul já falou que não vai pagar 13º. Né?
O Instituto aqui de Brasília, o GDF usou dinheiro. A gente está em Brasília. Eu não estou falando de nenhum município que está a 600, 800 quilômetros da capital, não. Estou falando da capital federal. Né? Então, realmente, eu admiro vocês. O papel de conselheiro não é fácil, né? Mas facilita muito saber onde a gente está pisando. E esse é o principal recado que eu quero dar aqui. Né? É claro que eu vou fazer propaganda do livro, né? O livro vai ajudar vocês, né? Mas é falar o seguinte, é uma tarefa difícil, mas tecnicamente possível. E vocês estão entrando para arrumar um problema que vocês não contribuíram para ele, mas vocês são a ponte para a solução. A ponte para a solução. E os regimes próprios dependem de vocês para sobreviver. Porque, se depender das reformas previdenciárias que vêm por aí, vai ser uma avalanche, uma avalanche. Está todo mundo assim, toda hora sai uma notícia no jornal. O que vai mudar hoje? Qual é a cotação do dia? Né? A equiparação? Assim. Então, assim, a gente tem que entender que, enquanto nada for publicado, enquanto não sair uma lei, o status quo permanece. A gente sabe, uma coisa é o que entra no Congresso, outra coisa muito diferente é o que sai do Congresso. Não criemos expectativas, não tomemos decisões antecipadas. Vamos sentar e esperar para ver o que vai acontecer. E, enquanto isso, ter realmente o retrato fiel. Uma outra orientação que eu dei para os prefeitos é que eles procurem os tribunais de contas. Está aqui o Ivan, que não me deixa mentir. Quem for hoje no Ministério Público, quem for hoje no Tribunal de Contas, querer saber o retrato da sua realidade, porque, às vezes, vocês, como conselheiros, estão ali, recebem a informação da contabilidade do Instituto, vem lá o presidente, explica e tal. Você quer saber mais? Quer saber com profundidade? Pede o relatório do tribunal, pede o relatório do Ministério Público, pede os relatórios de controle interno, porque tem controles internos, alguns têm instituídos, para vocês tomarem decisão, sabe, assim, preparados. Para amanhã ou depois não sair no Jornal Nacional, né? Solange era do Conselho Fiscal, Conselho de Administração do Regime Próprio, e assinou lá, né, esse absurdo, né? Vamos fazer uma caça à Solange. Não resolve, vai prender a Solange. E como é que vai? Primeiro que vai faltar cadeia para tanta gente que precisa ser preso. Né? Então, o que a gente quer não é punir a Solange. Desculpa, Sol, você é ótima, não tem nada com isso, né? Mas não é punir a Solange. Pronto. É fazer com que o regime de previdência seja viável. Né? Não adianta punir, não adianta achar os culpados quando o leite já derramou, concorda? A gente tem que segurar para o pote não cair. Né? E a gente está deixando cair. Em muitos municípios, em muitos regimes próprios, a gente não está atuando oportunamente, tempestivamente. Tem que atuar, gente, porque, principalmente, eu falo dos conselheiros, mas aqui tem contadores, tem gestores, tem presidentes, né? Nós juntos é que vamos fazer um regime próprio, sólido e sustentável. Sustentável em parte, porque não depende só de você, depende da conjuntura demográfica, depende do ambiente econômico, depende do mercado financeiro, mas no que depender de vocês, vocês têm que estar preparados para tomar a melhor decisão. Porque amanhã, se o Ivan chegar lá do Ministério Público e falar, eu vou te alcançar, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu não infringi nenhuma legislação. Né? Eu comentei com alguns mais próximos que eu fiz um projeto de pós-doutorado e apresentei para a USP. Estou na expectativa de sair a aprovação, dia 9 de dezembro, se sair, eu vou divulgar. Né? Um projeto sobre fundos de previdência municipais. Então, já estou fazendo aqui meu comercial, que provavelmente eu vou procurar o fundo de vocês, porque no projeto eu estou me comprometendo a fazer uma avaliação dos demonstrativos previdenciários dos mais de 2.000 municípios que têm regime próprio de previdência, na tentativa de ajudar essa gestão. Ajudar. Né? Porque a gente precisa de estudar também o fenômeno. Tem muito professor aqui, tem muito pesquisador também. Muitos de vocês fazem pesquisa, muitos de vocês estão dando aula disso. Né? Então, a gente falta explorar mais o fenômeno, entender mais, compartilhar experiências. E eventos como esse são fundamentais. Né?
O que eu vou falar aqui, para a grande maioria que me conhece, que conhece o Ottoni, não é muita novidade. Mas, para os conselheiros, porque a gente faz muito evento para contador, para advogado, né? Mas eu acho que para os conselheiros pode ser que agregue alguma coisa, né? Então, a gente vai passar rapidamente sobre os tópicos que a gente explora no livro. Não todos eles, porque o tempo não dá. Mas, assim, a gente tentou minimizar a linguagem. Quando nós resolvemos fazer esse livro, contando um pouquinho a história do livro, o Ottoni ainda não estava no pensamento de se aposentar. Ele estava, assim, final de carreira, mas muito atarefado, muito comprometido. E nós já tínhamos um livro, para quem conhece, no site do Ministério da Previdência, um livro institucional, chamado Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social, que, na prática, meio que virou a Bíblia aí dos contadores de previdência, né? Só que esse livro foi publicado em 2009, antes do processo de convergência da contabilidade pública brasileira aos padrões internacionais. E muita coisa mudou também na legislação. Então, pessoas como a Solange mesmo, vou te usar, né, me cobravam, quando é que vocês vão publicar um livro atualizado sobre esse tema? Né? E o Ottoni, muito ocupado, eu falei, olha, Ottoni, eu só vou escrever se você sentar junto e a gente escrever a 4 mãos. A gente fazia reuniões semanais. E era difícil segurar esse rapaz, porque ele nunca parava em Brasília, nunca. Né? E aí a gente marcava, eu marcava, olha, você não pode agendar nada, porque a gente tem que sentar junto. Então, realmente foi um livro, linha a linha, escrito a 4 mãos. E foi muito legal, aprendi muito com o Ottoni, agradeço muito, né? Porque, assim, eu, como contadora, porque o Ottoni, como foi diretor, né, da área de fiscalização, o Ottoni entende muito de contabilidade, entende muito de atuário, entende muito de investimentos. E eu sempre ali no operacional. Então, acho que foi legal essa nossa troca, né, Ottoni, porque aí eu acabei também levando um pouco esse lado professoral, né, que, apesar do Ottoni também ter muito, para fazer um livro didático. E uma preocupação dele desde o começo foi, a gente não pode fazer um livro só para contador, né? Porque a maior parte dos usuários não está na contabilidade, né? São gestores, são os conselheiros, né? Então, tanto é que o nome, a contabilidade na gestão, foi para mostrar que o livro atende a esse usuário também. Mas, assim, não tem jeito, gente. Livro de contador, feito por contador, tem débito e crédito. Então, a gente faz os débitos todos, os lançamentos. Então, para quem gostava do livro lá do Ministério, a gente acabou pegando os exemplos e atualizando, usando o PECASP, que é o plano de contas. E o Ottoni, como ele estava nessa transição de aposenta ou não aposenta, ele fala assim, agora eu posso falar umas coisas que eu não podia falar antes. Né? E aí tem coisa lá que ele entra, que se fosse um livro publicado pelo Ministério, talvez ele não pudesse entrar da forma como entrou. E aí eu acho que ele se soltou um pouco, e o próximo, então, aguardem, né? Deve vir muita coisa por aí, né? Agora que ele está com os 2 pés fora, né? Não, está certo. Gente, olha, eu vou, então, eu vou falar um pouco dessa parte mais técnica, para dar tempo de vocês fazerem perguntas também, porque eu acho que o mais legal de um congresso é a oportunidade. O Ottoni tem uns slides que ele colocou e outro eu coloquei. Mas, assim, a ideia é mostrar aí para os conselheiros, né, essa questão do orçamento ela é muito importante. Então, eu imagino que todo conselheiro de regime próprio também tem um relativo conhecimento de gestão orçamentária. Né? Por quê? Porque é a base da contabilidade pública. Então, querendo ou não, tudo parte desse planejamento autorizado, enfim. Né? Então, a gente coloca alguns exemplos no livro que são velhos conhecidos aí de quem já nos acompanha. Né? Assim, o próprio conselheiro, se ele pegar essa demonstração contábil, ele não precisa ser um contador. Ele vai saber, olhando lá, se o teu regime está no azul ou está no vermelho. Né? Se a soma lá das contribuições que ele tem, né, das aplicações que ele já conseguiu capitalizar, é suficiente para pagar a dívida dele no ano, que a gente chama de equilíbrio financeiro, né, ou a dívida no longo prazo, que a gente chama de equilíbrio atuarial. Então, a gente procura trazer esses quadrinhos para facilitar isso, mostrando as fontes de receita e os pagamentos que a gente faz com esse recurso que entra mês a mês, né, nas unidades gestoras de regime próprio. Então, aí a gente coloca, olha,
Claro que lá o balanço publicado não vai estar o vermelho, né? Mas vai estar escrito déficit. Não precisa ser, né, um expert para saber que déficit está com problema, né? Então, nós temos balanços que são claros do usuário entender, né? Então, tem algumas coisas ainda que alguns contadores ainda têm um pouco de dificuldade quando eu tenho que usar a reserva do RPPS, né? E é uma assim, que a gente até orienta no livro, olha, toma cuidado, porque o regime próprio, que tem uma população ainda jovem e já está usando o valor que ele acumulou, tem que acender a luz amarela, né? Porque essa capitalização é para manter no médio e longo prazo o regime. Se ele é um regime equilibrado financeiramente, que deveria ser o mínimo, ele consegue arrecadar no ano, ele tem recursos para pagar os benefícios daquele ano. Se ele está usando lá os recursos acumulados, é porque a alíquota dele não está no equilíbrio ideal. Vocês concordam comigo? Né? Se ele já está usando o que capitalizou, é porque a alíquota está subavaliada. Isso, não raro, anda acontecendo. Tá? A gente chama a atenção. Por quê? Porque a gente tem uma alíquota estabelecida pela legislação, com o limite da legislação, que, dependendo do perfil da massa de segurados, ela é insuficiente. Mas aí vocês têm as alíquotas suplementares, complementares, enfim. Mas, na prática, gente, os prefeitos, os gestores, governos de Estado, estão evitando trazer essa alíquota do equilíbrio porque eles não têm fonte para mandar. A gente tem que considerar que o Brasil realmente está sem dinheiro. Como é que você é igual lá no Rio? Alguém aqui tem dúvida que o Instituto de Previdência de lá precisa aumentar a alíquota para 14%? Você tem dúvida? Eu também não tenho dúvida, né? Mas, assim, a coisa foi tão mal feita, porque os caras começaram com 30%, né? Agora ninguém quer nem 14%. Ai deles se votarem 14%, eles vão quebrar tudo lá. Entende? Então, assim, os servidores têm que ter noção. Olha só, se ele não tiver uma alíquota de equilíbrio, ele está dando um tiro no pé dele mesmo, porque ele não está conseguindo colaborar o suficiente para pagar o benefício dele. Daqui a pouco, o governador fala assim, quer saber? Deixa correr. Na hora que acabar o dinheiro, acabou a aposentadoria. É isso? É para isso que a gente vai trabalhar? Não é para isso que a gente vai trabalhar. Agora, a coisa tem que ser feita bem feita. Né? Quando você começa a fazer esse auê todo, né, esse festival, esse circo, não conversa com os pares, dá no que dá. E aí meter o pé pelas mãos, e aí quem vai se prejudicar? É a sustentabilidade do regime. Né? Assim, do jeito que está lá, eu acho que eles não conseguem aprovar mais nada. Né? O Rio está numa situação muito delicada mesmo. Quem é do Rio, por favor, se quiser se manifestar. Bom, a gente entra lá no livro reforçando que o objeto do regime próprio é o patrimônio. Né? Diferentemente da Prefeitura, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, que está preocupado lá naquele empate, o que eu arrecadei de receita e o que eu vou fazer de despesa, o regime está preocupado com médio e longo prazo, porque as pessoas estão contribuindo agora para receber o benefício daqui a 20, 30 anos, 40, dependendo da reforma previdenciária. Né? Então, eu não posso trabalhar com equilíbrio financeiro o tempo todo, né? Porque, na hora que a conta chegar, eu não vou ter recurso para pagar. Né? Então, quem entende pouco de contabilidade, a gente procura dar esse feedback. Olha, patrimônio é isso. Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando disso, né? Numa linguagem acessível. Né? Autonomia e independência da unidade gestora. Eu fiz um trabalho recente, um artigo, sobre a fragmentação das unidades gestoras. Então, eu tenho, por exemplo, no governo federal, dezenas de unidades gestoras. Não tem unidade gestora única no governo federal. Né? Eu tenho alguns entes aí subnacionais, estados ou municípios, que também não têm unidade gestora única. Né? E aí você começa a infringir o que está na lei. Né? E aí a gente reforça essa história do fundo, da autarquia, da fundação, como funciona. Também isso é a base de uma gestão eficiente. Porque se você começa a dividir em várias unidades gestoras, você acaba perdendo o controle disso. Né? Vamos lá. Os aspectos normativos. A gente procura passar
assim, no que é importante para a gestão, sem ser muito cansativo, quais são os principais instrumentos legais que têm que ser observados. Cada conselheiro aqui tem que ter isso na ponta da língua, porque quando ele aprova alguma mudança, seja administrativa, seja de cunho previdenciário, ele tem que estar sabendo se não está afetando alguma legislação. Diferentemente lá da Câmara Legislativa, que tem comissão de Constituição e Justiça, comissão disso, comissão daquilo, vocês não têm muito esse filtro. Eu acho que a maioria não tem. Dentro lá do colegiado de vocês, um especialista em direito constitucional, um especialista em direito administrativo. Então, o mínimo é que vocês conheçam a base da legislação, que é enorme, realmente, enfim, demanda uma dedicação, né? Então, a gente acaba falando aqui da 9717, porque ela está mais próxima dessa questão da contabilidade, que é o que a gente aborda. A gente fala um pouco desse PECASP, que é um plano de contas que está sendo adotado nacionalmente. Para o regime próprio, nós já tínhamos o nosso PECASP, na verdade, né? Já existia uma padronização contábil, mas aí no livro a gente atualiza, já nessa linguagem do governo federal. Isso não é problema, porque a gente está, na verdade, uniformizando a linguagem dentro do ente, seja ele município, seja ele Estado. Então, a gente vai ter, pelo menos, um padrão contábil de contas uniformizado, né? A gente entra muito nessas peculiaridades do RPPS. Essa questão da visão de longo prazo, ela muda tudo. Mesmo conselheiros aqui que já foram prefeitos, olhando de cá, a perspectiva é diferente. Como eu falei, essas pessoas estão contribuindo para... É como se ela estivesse fazendo uma poupança, né, para garantir o benefício dela no médio e longo prazo. E essa visão de longo prazo demanda procedimentos contábeis bem específicos, né, que é a constituição de provisão, né, as reservas mesmo que a gente está fazendo, a atualização da carteira, que não é uma coisa muito comum dentro do governo, né? O foco no patrimônio, que é essa questão, de novo, de médio e longo prazo, mas eu muito preocupada como eu estou trabalhando esses haveres financeiros do regime próprio, né? Como eu estou mantendo a sustentabilidade dele. Momento dificílimo, recessão econômica, a meta atuarial não está sendo batida, apesar que, na prática, os atuários estão considerando um retorno de mercado de 6%, a maioria sabe que não está dando esse retorno. Então, é um outro artigo que a gente escreveu já, que até essa taxa, gente, até a taxa que o atuário coloca na avaliação atuarial de 6% como retorno da carteira está gerando insustentabilidade. Por quê? Porque ele pega essa taxa para trazer o que a gente chama de passivo a valor presente. E aí a alíquota fica menor do que deveria ficar, né? E aí a gente tem um estudo com 2.000 regimes próprios que a gente abriu, a avaliação atuarial. Nos 2.000, os atuários colocaram que o retorno era de 6% da carteira. Todo mundo coloca como se estivesse atingindo a meta, né? E, na prática, não está. E o Antônio sabe muito bem disso, porque ele que me deu os dados, né? Pois é. É um juros real, né? Impraticável hoje, né? O retorno, né? Conseguiu. É porque a renda fixa deu uma melhorada. Aliás, é uma característica do regime próprio, muito concentrado também em renda fixa também, né? Então, mas assim, a gente passou bons anos aí que não estava batendo e estava registrando, né? Oh, meu Deus. Deixa eu ir. Eu acabei apertando aqui sem querer, mas eu chego lá rapidinho. Deixa eu ver. Opa, já passei daqui. Provisões. Gente, a provisão matemática previdenciária realmente, para quem não está habituado a ver, é um valor enorme. Muitas vezes, assim, ultrapassa os ativos do município mesmo, tá? Mas a gente tem um cuidado de trazer a diferença, o que, efetivamente, eu não vou arrecadar para pagar aqueles benefícios. Então, é uma provisão ajustada. Para os contadores, é o registro contábil mais difícil de fazer, é o da avaliação atuarial, né? Mas lá a gente explica passo a passo. Quem já está nisso já aprendeu a fazer, mas no começo foi muito difícil, né? É uma informação que envolve muitas contas, muitos lançamentos, muitas informações, né? Mas que ela já vem preparada pelo atuário contratado lá do regime próprio.
A questão da taxa, que vocês devem se deparar o tempo todo, eu até brinquei, não sei se pode, depois, Otone, me corrige se eu tiver, hein, Otone? Eu brinquei que o pessoal pode comprar o livro usando a taxa de administração. Pode? É despesa administrativa, não sei. Depois, Ivan, avalia aí, tá? Porque aí você entra com não sei, com que recurso, né? Olha, estou fazendo uma propaganda forte do livro, né? Não, mas olha só, é conhecimento, né? Investimento, né? É como se vocês estivessem fazendo um curso mesmo, né? E é para socializar, gente. A taxa, agora brincadeiras à parte, agora falando sério, né? A taxa tem sido um problema também, tá? O que eu tenho visto e tem me surpreendido é que a prefeitura está passando a taxa por fora. Então, assim, a rigor, né, assim, mas o Ministério já permite isso, né? A taxa de administração deveria ser utilizada dentro da contribuição que vem, né, da contribuição patronal. É um direito de uso, né, parte dele. Mas eu acho que, na prática, já está todo mundo, além da contribuição patronal, a prefeitura está mandando a taxa de administração, os 2%, né, além, né? Mas essa taxa, enfim, hoje está mais fácil de usar. A legislação ela deu uma boa flexibilizada no uso da taxa. Mas é importante ficar atento. Eu brinquei com a compra do livro, mas é melhor você se certificar com o seu Tribunal de Contas, né? Porque tem tribunal que fala, espera aí, né? Livro, enfim, né? Pois é, então, tomar cuidado, né? A carteira de investimento, então, vocês precisam de um expert mesmo. A própria legislação previdenciária já tem, né, essa previsão de ter um especialista devidamente certificado, e aí o Conselho pode chamar, tem que chamar esse especialista toda vez que for tomar decisão nesse sentido. Uma apresentação clara, eu quero dados, relatório, sabe? Porque você toma decisão com base no relatório que alguém assinou. Aconteceu muito aí na Operação Lava Jato, né? Está todo mundo preocupado. Que o Conselho deliberou. Aí o Manteiga falou, olha, mas veio assinado. O Conselho lá assinou e eu só executei, né? Então, a importância, se você tem um profissional certificado, a importância de um parecer por escrito, porque falar, o microfone aceita tudo aqui. Explicar aceita tudo. Documentado, eu quero isso escrito, documentado. Eu, como conselheiro, estou tomando decisão. Isso é importante. Então, eu preciso de documento. E, de preferência, vocês guardem esses documentos. Importante, vocês tomaram, dependendo da decisão, vocês podem ser chamados a se explicar depois. O Ministério Público está aqui para não me deixar mentir, né? Organização e funcionamento. Isso aqui também, vocês já estão dentro de regimes instituídos. A gente fala mais para aqueles 3.000 municípios que ainda estão de fora, né, que ainda não têm unidade gestora. Então, a gente procura orientar, né, o que ele tem que observar, o que é diferente. Né? Mas vocês não, vocês já estão em outro nível, vocês já têm unidade gestora, enfim, a gente acredita que todos esses caminhos aí já foram percorridos. Né? E aí a gente fala bem, mas é o que, se vocês estão hoje dentro de uma unidade gestora, é porque ela já passou por aí. Tá? Demonstrações contábeis. Então, além das demonstrações contábeis do setor público, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, tem os demonstrativos previdenciários. O Otone até hesitou. Poxa, Diana, mas a gente vai colocar no livro? E se mudar, a gente atualiza o livro de novo, né? Porque isso aqui realmente é dinâmico, gente. À medida que o Ministério ele vai detectando a necessidade de mais informações serem evidenciadas, ele vai agregando outros demonstrativos, ele vai mudando o preenchimento. Mas o importante é você ter uma noção. O que é isso? Né? Para que ele serve? Qual o papel desse demonstrativo? As telas não são os conselheiros que vão preencher, né? Mas ele precisa ter noção. Olha, além o que é usado, o que eu tenho que fornecer para o Ministério para ter o meu certificado de regularidade previdenciária. Né? E aí a gente fala, tem um capítulo que a gente fala aí desses demonstrativos. A carteira de investimento, também a gente entra no detalhe, a gente entra na polêmica. Tem uma polêmica aí de uma orientação do Tesouro Nacional, que é um pouco diferente do que a gente colocou no livro,
principalmente em relação ao tratamento contábil dos ganhos da carteira, né? Muitos municípios eu digo municípios quando eu falo é da prefeitura mesmo, né? Governos de estado usaram uma carteira de investimento do RPPS para maximizar a receita corrente líquida, né? Porque contabilizou o ganho da carteira como se receita fosse. E a gente sabe que o ganho é só patrimonial, até porque um dia o título está aqui, outro dia está aqui, outro dia está aqui, outro dia está aqui, né? E aí a gente vem fazendo esse contraponto à orientação do Tesouro, e a gente não sabe como vai ficar, porque a maior parte dos estados e municípios brasileiros já contam com a atualização da carteira para maximizar a receita corrente líquida. Isso tem sido um problema, tá? Se eu não me engano, o pessoal de Tocantins parece que lá a situação é mais evidente nesse sentido, né? Mas, enfim, aí a gente fala um pouco dessa carteira, da legislação que regulamenta o tratamento contábil, a gente fala quando ganha, quando perde, como é que a gente registra, como é que isso afeta as contas lá do RPPS, quais as informações que têm que ficar claras sobre esse assunto, né? Aí a gente fala dessas regras do Conselho Monetário Nacional, inclusive sobre esse assunto da carteira, se tudo der certo, até janeiro ou fevereiro de 2017, a gente tem uma aluna minha que eu estou orientando sobre a adoção do Liability Test, que é um teste de adequação de passivos, que é muito comum fazer em fundos de pensão. Nós usamos um regime próprio para simular. O regime de Maceió, um dos municípios de Maceió, eu não posso dizer qual, forneceu os dados para a gente, e a gente está mostrando como otimizar a carteira do regime próprio, seguindo as regras da legislação, né? Desse município em particular, a diferença deu em torno de 10%. 10% que o regime poderia ter otimizado a carteira dele, aplicando essa técnica, é uma técnica de ALM, que é adequação de ativos e passivos, considerando as limitações legais da carteira. Muitos gestores de RPPS estão deixando na mão da Caixa Econômica do Banco do Brasil, que são os patrocinadores desse evento, né, são instituições sólidas, né, a gestão das suas carteiras. Nada contra, né, mas é importante vocês saberem que tem como negociar, tem como maximizar aquela oferta que está sendo feita. Falando, ó, a gente vai deixar aqui na Caixa, a gente vai deixar aqui no Banco do Brasil, mas a gente quer fazer essa pequena mudança. Em vez de concentrar o investimento aqui, a gente quer concentrar aqui, porque isso ajuda a maximizar a minha carteira, né? E aí a gente fez um trabalho sobre... A gente fez um modelo conceitual de ALM para regimes próprios. E é um assunto que eu até chamei um amigo meu, que é atuário, que está me ajudando a validar esse trabalho. Ela deve defender na primeira semana de fevereiro. Se tudo der certo, eu vou procurar o pessoal aí da ABPEM, das associações também de estados, para isso chegar até vocês, né? Que eu acho que é importante a gente socializar o que a gente puder para melhorar a sustentabilidade, né? Bom, essa portaria 519, o Ottoni entende mais dela, daqui a pouco eu vou passar para ele, que é a questão da política atual de investimentos. Realmente, o Ottoni é um dos que elaborou essa legislação, então ele tem conhecimento muito mais do assunto, mas a gente também explora lá no livro esse assunto aí, dizendo quais são as exigências, né, em relação aí às pessoas que estão aí fazendo a gestão da carteira, seja ela uma pessoa física, seja uma jurídica, seja terceirizada, seja gestão própria, a gente fala um pouco disso, né? A questão da política atuarial também. Na verdade, eu estou passando tudo o que a gente explora no livro com muito mais detalhes, né? Porque num slide não dá para falar tudo que está lá, né? Mas aí a gente fala dos documentos que são fundamentais, das exigências da própria legislação previdenciária em relação à política atuarial. A gente fala dessa questão das reavaliações atuariais, né? Como tanto do ponto de vista contábil, como do ponto de vista técnico e administrativo, né? Como funciona essa atualização de informação sobre o perfil lá dos regimes, sobre a avaliação atuarial, nota técnica atuarial, parecer atuarial, a diferença entre esses documentos,
que um completa o outro, tá? Essa questão da segregação de massa, eu sou meio, assim, contrariada com esse tema. Eu tenho alguns problemas com esse modelo que foi aprovado pelo Ministério. Não sei qual a opinião do Ottoni sobre isso, mas muitos regimes usaram a segregação de massa como gerenciamento, né? Eu tenho um problema sério de sustentabilidade. Os cortes foram feitos assim para chegar nos 11% em todos os regimes que eu avaliei, né? Os cortes da segregação de massa foi para chegar na alíquota de 11%, né? E aí eu tenho uma situação hoje insustentável, quando eu falo de segregação de massa. A gente entra um pouco nessa polêmica, mas não tanto, né? Para isso, eu uso os meus artigos, porque, academicamente, a gente gosta de explorar, né, esses temas. Mas a segregação de massa ela tem sido um problema, mais do que uma solução para os regimes próprios, né? O passivo atuarial, a gente falou um pouco lá do registro da avaliação, mas aí a questão contábil, propriamente dita, é um passivo de longo prazo, né? Tem toda uma técnica contábil para registro. Tem coisas que são muito específicas para contador, então vocês nem perdem muito tempo, porque não é o papel de vocês ficar fazendo débito e crédito, da grande maioria aqui, né? O papel de vocês é entender como funciona o geralzão da coisa, para, na hora de tomar a decisão, quem que eu vou chamar? Eu vou chamar o pessoal da área jurídica. Não, eu quero o contador agora aqui no conselho. Não, agora eu preciso do responsável pela política de investimento. E aí você vai ter um mínimo de diálogo, de conhecimento para chamar esse profissional e pedir mais informações, né? O Ottoni resolveu colocar aqui essa questão da taxa, que é uma coisa que sempre chama muita atenção dos conselheiros, a questão do cálculo, a definição da lei, essa questão que pode chegar até 2%. Então, o que a gente até recomenda que a lei crave nos 2%, já que pode chegar até os 2%, né? E a gente faz aqui até mostra lá no livro. Então, o livro traz muitos exemplos como esse daí. Então, a gente mostra o que é a taxa, o que pode gastar, mas a gente não faz isso só com taxa. A gente faz isso com as contribuições, né? Com a compensação previdenciária, com a avaliação atuarial. A gente sai registrando tudo com exemplos. O investimento ganhando, carteira. Investimento perdendo, carteira. Eu recebi uma dação em pagamento, eu não recebi dinheiro, registro. Então, a gente dá vários exemplos nesse sentido, bem didático, assim. Vocês que estão olhando aí estão vendo, né? A gente fala, a base é essa, usando o percentual, quanto é que a gente tem, enfim. Essa questão da constituição das reservas com a sobra da taxa também tem muitas dúvidas e tal. É uma coisa relativamente simples, né? Mas a gente vê que, na prática, tem muitos regimes fazendo errado. Por falta de muitas... Eu entendo, gente, sinceramente, até que me prove o contrário, a maioria faz não por... eu até brinquei que uma discussão que estava tendo lá no Ministério Público é sobre contabilidade criativa. Eu não gosto muito, porque eu sou contadora, né? O que a gente tem é gestão criativa, né? Eu peguei, para vocês terem uma ideia, o balanço da Dilma foi reprovado de 2015 de novo, né? Foi reprovado em 2014 e 2015. E aí eu saí abrindo item a item, porque o Valor Econômico publicou, se eu não me engano, há poucos dias, que o TCU reprovou a contabilidade do governo federal. E aí eu fui mostrar que não reprovou a contabilidade, reprovou as contas. São coisas diferentes, né? E aí, mostrando, olha, tem muita decisão... não registrou a operação de crédito tal, do banco e tal. Espera aí, não registrou, então não é contábil. Foi uma decisão antes da contabilidade, né? Porque se fez a operação de crédito e ela chegou na contabilidade, a contabilidade registrou, né? Então, tem muita confusão desses mundos orçamentário, fiscal e contábil, também envolvendo o regime próprio. Então, tem demonstrativos da LRF que são preenchidos com dados fiscais ou preenchidos com dados orçamentários. Há os demonstrativos previdenciários que olham carteira, né? Mas, fundamentalmente, a contabilidade perpassa todos esses ramos, né? A questão da taxa,
a gente chama a atenção justamente o que pode, o que não pode, o que é reserva, porque, para nós, contadores, reserva é quando tem lucro no resultado da entidade final. A taxa, o conceito de taxa de administração, de reserva da taxa, não está relacionado com esse conceito de superávit, né? A entidade não precisa ter superávit para eu ter uma reserva de taxa. E aí a gente explica, porque a taxa tem a destinação específica para ela, né? Então, é importante a gente conhecer os mundos, né? Porque eu estava falando do valor econômico lá, né? Ele, às vezes, parece que é a mesma coisa, mas não é. A contabilidade ela é tão útil, que os auditores conseguiram fazer a tomada de contas. Se não tivesse registrado, ninguém estava vendo os problemas, concorda? Então, a contabilidade é fonte para todos vocês, todos vocês. Se é técnico demais para vocês, chama o contador, chama o técnico que é responsável. Olha, me explica, mas me explica sem esse monte de número, né? Então, esse diálogo é importante, independentemente do cargo que vocês ocupem dentro da unidade gestora, né? Aí a gente fala um pouco mais de taxa, e eu queria trazer esse dado que foi, eu não sei se eu apresentei lá em Roraima esse dado, que em 2014, 2.050 entes federados brasileiros contavam com RPPS, com 5,2 milhões de servidores ativos, 1,8 de aposentados e pelo menos 636 mil pensionistas, né? Então, eu tenho mais de 7 milhões de pessoas. Então, a gente está falando de muita gente, né? E em que pesa a exigência do equilíbrio financeiro e atuarial, o que a gente tem visto na prática é que a maior parte está em situação deficitária, né? Isso é um retrato do Brasil, né? E o que representa grandes desafios para os administradores e gestores públicos, principalmente de RPPS. E uma coisa que eu chamo a atenção, e a gente coloca isso na contracapa do livro, é que a especificidade de alguns procedimentos dos regimes próprios, como o registro da provisão, a gestão da carteira de investimento, a contabilização das contribuições, dos benefícios, a taxa de administração, tem levado muitos gestores a serem responsabilizados por má gestão. Muitos. Né? Muitos de vocês aqui vão passar por esse dissabor de ter que ficar prestando contas, de, olha, está nebuloso isso aqui. Você, olha, bom, eu fiz o que estava ao meu alcance da informação. Né? Mas o que a gente chama a atenção é que a grande maioria não fez de propósito, né? Fez por desconhecimento. Então, por isso que capacitação, congresso, curso é fundamental. Vocês têm que demandar isso. Né? Cursos específicos, cursos fechados, com perfil. O perfil é só de conselheiros que são administradores. Olha, quando eu estava no Ministério, eu fazia capacitação dos auditores fiscais. E teve uma ocasião que era uma turma grande. Foi até antes do Otônio entrar, porque era na época do Marcelo Caetano ainda. Né? E me surpreendeu que eu tinha auditores músicos, médicos, filósofos de formação que eram auditores, né? E estavam lá se capacitando para poder auditar, né, os regimes. Né? E muitos de vocês, conselheiros, têm essa diversidade de formação. Então, é importante, principalmente para quem não está dentro das áreas afins, que é economia, contabilidade, direito, né? De buscar essa capacitação, né, para ficar mais seguro das decisões que está tomando. A gente, como eu falei, a gente simula registro de... Tem muito lançamento no livro de várias situações. Né? E é isso, eu vou passar agora. Agradeço demais estar aqui, muito feliz de estar com vocês e desejar assim, que 2017 seja um ano muito melhor que 2016. Obrigada. Viu?